A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Há algum tempo eu tinha esse desejo ao meu coração de usar os meios de comunicação disponíveis para poder levar a palavra do Senhor. Talvez esclarecer algumas dúvidas que até os próprios cristãos, no nosso meio como cristão, ainda existam, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o tema salvação. Eu quero ser o mais breve possível, o mais claro possível, para que nós venhamos entender o porquê e o que é a salvação. Em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4 e 6, a Bíblia diz: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentar o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. O versículo 6: mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Em Hebreus, no mesmo livro de Hebreus, agora no capítulo 10, a partir do versículo 26 e 27, o escritor muito claro, ele diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. No 27 a Bíblia diz: mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ou seja, então quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos o sacrifício de cruz, o sacrifício de cruz que Jesus se doou naquela cruz, e através do seu sangue nós somos comprados, fomos limpos, remidos, e hoje nós não devemos mais nada, irmãos. Então, a Bíblia diz que esse sacrifício de cruz, quando nós entendemos o porquê que Jesus Cristo morreu naquela cruz, e mesmo assim nos abdicamos de servir ao Senhor, em espírito e em verdade, e entendemos que Ele morreu para que eu e você vivêssemos na expectativa da salvação, a Bíblia diz: olha, publicamente nós estamos crucificando e zombando publicamente de Cristo, porque de Cristo morreu uma outra vez pelos nossos pecados. E aí 1 Pedro, ele diz: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para nós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até chegar da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. E aí nós vamos lá no mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, aí esse escritor sabiamente, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos revela novamente, e ele diz: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Olha que coisa interessante, irmãos. Se nós, uma vez que conhecemos a verdade e retrocedermos, o que acontece? A Bíblia diz que Jesus, Deus, não se agradará de nós. No versículo 39 a Bíblia diz: entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que crerem e salvos seguem avante, você segue adiante, segue em frente. Olha que coisa interessante. Então, o que nós concluímos com isso, irmãos? No Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: olha, proclamam as multidões: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. Ou seja, a cruz de Cristo nós temos que carregar
todos os dias. O sofrimento de Cristo, essa lembrança tem que estar na nossa mente todos os dias. E aí o preço pago, irmãos, por Jesus, ou seja, o preço de sangue, ele nos resgatou da condenação do pecado e, portanto, da morte sem salvação. A morte de Cristo nos trouxe a expectativa de recebermos o galardão da vida eterna e, depois disso, o juízo. Portanto, Deus não apaga nosso nome do livro da vida, mas nós, não perseverando em Cristo Jesus, automaticamente nós podemos nos excluir. Amém? Portanto, todos nós, sem exceções, temos o nosso nome no livro da vida. Para isso que Jesus Cristo deu a sua própria vida em favor de mim e de você. Portanto, aconteça o que acontecer, nós temos que perseverar até a vinda de Cristo. Amém, irmãos? Portanto, todos nós, sem exceções, temos o nosso livro gravado no livro da vida. Mas a Bíblia diz também no livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 33, a Bíblia é clara aqui. E aqui esse evento aconteceu quando Moisés subiu ao monte para orar, para falar com Deus, e o povo, eles se rebelaram e fizeram Arão a fazer um bezerro de ouro, ou seja, um deus de ouro, para que eles pudessem adorar. E aí o que a Bíblia diz? Na oração Moisés suplica outra vez a Deus, e aí ele fala: no dia seguinte Moisés avisou ao povo, isso no versículo 30 do capítulo 32, vos cometeste uma falta muito grave, contudo vou subir a Jeová e buscar uma expiação para o nosso pecado. Retornou, pois, Moisés à presença de Jeová e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro para adorar. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te do teu livro sagrado que escreveste. E Deus responde a Moisés. Deus fala: Moisés, sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, irmãos, Deus ele está afirmando aqui para esse pecado que o povo cometeu ao fazerem um bezerro de ouro para adorarem, que ele riscaria o nome daquele povo do livro da vida por eles terem cometido tal pecado. Isso é uma reflexão, irmãos. Precisamos refletir o que nós estamos fazendo. Que tipo de pecado nós temos cometido contra Deus. Amém? Então aqui no livro de Salmos, capítulo 69, no capítulo 69, no livro de Salmos, no versículo 28, Davi, ele ora a Deus e ele fala para Deus, ele suplica a Deus, ele estava muito angustiado, ele estava sendo perseguido, né, pelos seus inimigos. Ele pede socorro a Deus, né? E aí, nesse socorro, ele fala mais uma vez, Davi conhecia as Escrituras, ele diz no versículo 28, que tenham seus nomes apagados do livro da vida e jamais sejam escritos entre os justos novamente. Então, irmãos, isso é muito sério. Eu espero que, através desse vídeo, eu não sei quantas pessoas esse vídeo irá alcançar. Isso não é para a minha glória, mas é para a glória de Deus. Amém? Em Isaías capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que ele cegaria os olhos para que o povo não visse, tendo olhos não enxergassem, e deixaria um surdo para que, se ouvisse, não pudesse discerninar e entender. Amém? Então, que neste dia, irmãos, que você assistiu esse vídeo, se havia alguma dúvida sobre a salvação, que você venha entender e que a partir desse momento não haja mais nenhuma dúvida. E se você não andava entendendo, caminhando na presença de Deus, que a partir desse instante o Espírito Santo possa falar contigo, amém? E que você possa continuar perseverante na expectativa de receber o galardão na vinda de Cristo a essa terra.
Que Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus e até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a vossa vida, que você tenha a compreensão do Espírito Santo de Deus e que você possa nesse instante estar se regozijando, porque você entendeu e vai andar em atitude de vida em nome de Jesus.